Talvez você esteja exatamente nesse lugar, esperando, sentindo que algo dentro de você já não cabe mais, como se o seu corpo estivesse presente, mas a sua alma estivesse encostada no tempo. Há um cansaço antigo que não se resolve com descanso, uma vontade silenciosa de virar a chave, de mudar o ciclo, de sair da repetição, mas sem saber por onde começar. É como se existisse uma porta à sua frente e você já tivesse a chave, mas ainda não tivesse percebido. Norman Doidge, neurocientista, nos lembra que o cérebro não muda apenas com o tempo. Ele muda com impacto. Uma única experiência, emocionalmente significativa, pode reconfigurar o sistema inteiro. O que nos paralisa não é a falta de potencial, mas a ausência de estímulo certo, de compreensão certa, de vibração certa. Joe Dispenza complementa: o campo quântico, essa malha viva de possibilidades, responde não ao que você pensa, mas ao que você vibra de forma coerente. Quando mente, coração e corpo estão em desacordo, a vida entra em espera. Mas, quando você sente o que quer com verdade, tudo começa a se mover. Este vídeo não é sobre mágica, é sobre decisão. Não é sobre o que pode acontecer amanhã, mas o que pode acontecer agora, se você entender, profundamente, o que ainda te prende, o que ainda repete, o que ainda sabota. Porque sim, sua vida pode mudar em um só dia. E esse dia começa com um entendimento. Não um entendimento intelectual, mas uma compreensão vibracional. Uma consciência que atravessa a pele e toca o que está por baixo, aquilo que realmente comanda sua realidade. É sobre isso que vamos falar, sobre esse instante em que tudo muda. Porque às vezes, o que falta não é esforço, é clareza. E clareza, quando chega, faz tudo se reorganizar, por dentro e, por consequência, por fora. Cuidado com o desejo de mudança sem ruptura vibracional. A maioria das pessoas diz que quer mudar, mas não quer mudar de verdade. Quer que a vida mude sem que nada interno precise ser transformado. Quer um novo ciclo, com as mesmas emoções de antes. Um novo caminho, com os mesmos medos. Mas a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você sustenta. Vibracionalmente. Imagine que seu corpo é um instrumento musical. A cada pensamento, a cada emoção, você emite uma nota. Se a música que você vibra é de insegurança, de dúvida, de resistência, é essa melodia que o campo quântico escuta, mesmo que a sua mente diga o contrário, mesmo que suas palavras sejam positivas. O corpo revela a verdade, e o corpo, muitas vezes, ainda está preso ao passado, ainda está em estado de defesa, ainda está dizendo não ao novo, mesmo que a mente diga sim. Norman Doidge explica que o cérebro reforça os padrões que você repete, inclusive os emocionais. Quando você deseja mudança, mas vibra medo, o padrão se cristaliza. O antigo continua sendo mais forte do que o novo. Por isso, a pergunta essencial não é: o que eu quero mudar? A pergunta é: o que dentro de mim ainda sustenta a realidade antiga? E mais do que isso, qual emoção eu ainda defendo sem perceber? Comece por aí. Identifique qual padrão você ainda alimenta com sua vibração. Qual pensamento você justifica? Qual medo você protege? Porque enquanto você sustenta o velho com energia emocional, não há espaço para o novo entrar. Mudar é romper. E toda ruptura exige uma escolha energética, não mental, mas celular, vibracional. E só você pode fazer essa escolha por dentro. Sim, interno, que você ainda não deu e que trava sua nova realidade. Você pode repetir 1000 vezes que quer uma nova vida. Pode visualizar, afirmar, rezar. Mas se dentro de você ainda houver um não oculto, silencioso, sutil, é esse não que a vida vai obedecer. Porque o campo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você emana. Esse não interno pode ser tão disfarçado que você nem percebe. Ele se esconde atrás da justificativa do ainda não é o momento, atrás do medo travestido de prudência,
atrás da autoproteção que se faz passar por racionalidade, mas no fundo é apenas resistência. Uma resistência vibracional que impede a nova realidade de se aproximar. Joe Dispenza nos lembra que o campo quântico responde à coerência. Se o seu desejo não está alinhado à sua emoção, não há força criadora. Se o seu sim não é sentido no corpo, ele não tem poder de manifestação. Por isso, olhe com coragem para os seus medos. Dialogue com eles, escreva, dê voz àquilo que você costuma calar. Pergunte a si mesmo: do que exatamente eu tenho medo? E mais profundamente, o que em mim ainda acredita que não merece essa mudança? Ao escrever esse diálogo com o medo, você perceberá que ele não é seu inimigo. Ele só precisa ser reconhecido, porque quando a resistência é vista, ela começa a se dissolver. O sim verdadeiro é um ato de presença. Ele não grita. Ele não precisa convencer. Ele apenas vibra. Ele é silencioso, mas absoluto. E quando esse sim é dado, inteiro, sincero, encarnado, o universo não tem outra escolha a não ser responder, porque o campo quântico é espelho. E espelhos não mentem. O que precisa ser entendido? Você não manifesta o que quer, mas o que está pronto para sustentar. Há um entendimento sutil, mas profundamente transformador, que pode mudar tudo em sua vida. Você não atrai o que deseja, você atrai o que está preparado para sustentar. Essa é a chave. Essa é a virada. Desejar é fácil. Imaginar é simples. Mas manter a vibração de uma nova realidade exige um nível de presença que nem sempre estamos dispostos a cultivar. E é aí que muitas manifestações se perdem. Não por falta de vontade, mas por falta de prontidão vibracional. Joe Dispenza ensina que o campo responde àquilo que somos, não àquilo que pedimos. Ele responde à emoção sustentada, à coerência entre mente, coração e corpo. Se o seu corpo ainda vibra medo, se a sua mente ainda duvida, se o seu coração ainda se protege, o que você deseja não consegue se manter perto. Por isso, antes de querer algo, pergunte a si mesmo: eu estou preparado para sustentar isso? Preparado para carregar a frequência do amor, da abundância, da saúde, sem boicotar, sem fugir, sem me sabotar? Visualize, sim. Mas não apenas com os olhos da mente. Visualize com o corpo. Sinta-se dentro da cena. Respire como se já estivesse lá. Sinta os cheiros, os sons, as texturas. Deixe que a emoção te invada, e quando a emoção tocar o seu corpo, você saberá. Você não está mais pedindo, você está sendo. E quando você está sendo, o campo se curva. A realidade se reordena, porque você deixou de ser um espectador da mudança e se tornou a própria mudança encarnada. Porque a maioria falha ao tentar mudar de vida. Existe uma ilusão silenciosa, quase sedutora, que acompanha o desejo de transformação. A ideia de que mudar de vida começa com grandes metas, decisões ousadas ou rompimentos drásticos. Mas a verdade mais profunda é outra. A mudança real não começa com o fazer, começa com o ser. Tentar mudar de vida sem antes mudar a identidade vibracional é como plantar uma nova árvore no mesmo solo envenenado. A semente pode ser boa, a intenção pode ser pura, mas o ambiente interno ainda carrega os registros do velho eu. O campo ainda responde ao padrão anterior. Por isso, tantas tentativas de mudança falham, porque há uma desconexão entre o que se quer viver e quem se acredita ser. E o campo quântico, como ensina Joe Dispenza, não responde ao desejo declarado. Ele responde à frequência sustentada. Não adianta declarar metas se, no fundo, você ainda vibra escassez. Não adianta afirmar coragem se o corpo ainda treme diante do desconhecido. O campo não obedece palavras. Ele obedece coerência. E coerência nasce quando você começa a incorporar, todos os dias, a identidade da vida que quer viver. Por isso, a prática mais poderosa não é agir para mudar, mas viver como se já fosse. Criar pequenos rituais diários que sustentem o novo eu. Acordar como quem já vive a nova realidade. Respirar como quem já é. Andar, escolher, sentir.
como quem já chegou. É nesse lugar sutil, silencioso e profundamente vibracional que a verdadeira mudança começa. E quando começa dentro, o fora não tem escolha a não ser acompanhar. Porque tudo começa no ser, sempre no ser. A metáfora do interruptor, a decisão emocional que acende o novo campo. Imagine um cômodo escuro. O ambiente está todo lá, as paredes, os objetos, os detalhes. Mas você não vê nada, até que alguém acione o interruptor. A luz revela o que sempre esteve ali, mas antes era invisível. A transformação não foi lenta, nem gradual. Foi um instante, um clique, um sim, uma decisão. Na vida interior, a mudança vibracional acontece da mesma forma. Às vezes, tentamos mudar aos poucos, com pequenas concessões que não comprometem o velho eu. Mas a transformação real não é uma negociação. É um ponto de ruptura, um corte com a antiga frequência, um sim tão profundo que ecoa em todas as células. Esse sim não nasce da mente, ele nasce da alma. É um momento em que algo dentro de você diz: chega. Chega de se repetir. Chega de se encolher. Chega de negociar com o medo. E nesse instante, algo muda. O campo responde. A realidade se realinha. E aqui entra um segredo pouco falado. O corpo precisa participar desse sim, porque a mente pode decidir, mas se o corpo não sentir, a mudança não se sustenta. Por isso, é essencial que a decisão vibracional venha acompanhada de um gesto, de uma respiração, de uma postura que ative essa nova energia. Uma respiração profunda, um olhar firme no espelho, um gesto simbólico. Tudo isso comunica ao corpo que algo mudou, que uma nova energia está no comando. E como ensina a neurociência, quando o gesto se repete com emoção, novas conexões se formam, novas rotas se abrem, o novo campo se acende. É isso que transforma a decisão em realidade. Não a ideia, mas a vivência. Não o desejo, mas a vibração sustentada. E quando o interruptor é acionado por dentro, o mundo, inevitavelmente, muda. De cor. Como a dopamina cria uma ilusão de mudança, sem transformação real, vivemos tempos em que tudo parece ao alcance de um clique. Um vídeo inspirador, um novo livro, uma afirmação poderosa. E, por alguns instantes, sentimos como se estivéssemos avançando, como se uma nova vida estivesse realmente nascendo. Mas passado o efeito imediato, tudo volta ao ponto de partida. Por quê? A resposta está na dopamina. Esse neurotransmissor, responsável pela sensação de recompensa, cria picos de prazer toda vez que experimentamos algo novo, promissor, entusiasmante. Mas há um detalhe crucial. A dopamina responde ao estímulo, não à profundidade. Ela premia o impulso, não a transformação. O cérebro, ao se viciar nesses pequenos picos de novidade, começa a confundir estimulação com evolução. E assim, passamos de vídeo em vídeo, de curso em curso, de prática em prática, sem nunca aprofundar. Em nenhuma, a ilusão da mudança substitui a verdadeira transformação. Joe Dispenza alerta para esse risco. A mente viciada em estímulo não sustenta coerência vibracional. E sem essa coerência, não há campo quântico que se reorganize. A mudança real exige presença, constância e um certo grau de tédio consciente. Porque é no silêncio que os velhos padrões se dissolvem. É na repetição que o novo se enraiza. A proposta não é rejeitar a dopamina, mas reconhecer quando ela está sendo usada como fuga. Quando o prazer imediato está te afastando do processo que realmente poderia transformar sua vida. O caminho não é mais estímulo, mas mais profundidade. Menos distração, mais intenção. Por isso, rastrear seus hábitos dopaminérgicos se torna essencial. Observar o que você consome, por que consome e o que está tentando evitar ao fazer isso. E, pouco a pouco, substituir esses impulsos por rituais de presença, simples, silenciosos, mas cheios de alma. Porque a verdadeira mudança não grita, ela sussurra. Ela não explode em euforia, ela se instala em silêncio. E ali permanece. O erro invisível de buscar uma nova vida sem fechar ciclos antigos.
há um paradoxo que quase ninguém enxerga. Enquanto pedimos por uma nova realidade, nos agarramos, inconscientemente, às velhas histórias que já deveriam ter sido deixadas para trás. São relações não encerradas, promessas não cumpridas, versões de nós mesmos que ainda ocupam espaço na alma. E por mais que a mente diga, quero mudar, o campo vibra, ainda estou aqui. Como se você tentasse construir uma nova casa sobre ruínas que ainda não foram varridas. Como se plantasse sementes num solo saturado por raízes antigas. O resultado, nada floresce de fato, ou floresce pela metade. Norman Doidge ensina que o cérebro guarda padrões como rotas habituais. Enquanto uma memória não for ressignificada ou encerrada com intenção, ela continua ativa, mesmo que você não perceba. E essa energia residual consome força vital, impede o novo de se enraizar, faz com que o passado continue moldando o presente. Fechar um ciclo não é esquecer, não é apagar o que foi, é dar um lugar simbólico ao que já não pertence ao agora. É transformar lembrança em aprendizado. É olhar para o que doeu e com amor dizer, eu liberto você da função de me definir. Para isso, é possível realizar um gesto simples, mas profundamente simbólico. Escrever uma carta, não para enviar, mas para encerrar. Uma carta para uma pessoa que marcou sua trajetória, para uma fase que ficou para trás, para uma versão de si mesmo que já cumpriu o que tinha que cumprir. E ao final, agradecer e soltar, porque o novo não chega por força. Ele chega por espaço, e espaço só se cria quando se escolhe fechar o que já se arrastava. Só quando você diz, obrigado, mas agora é outro tempo. A vida entende que pode trazer o que há muito tempo você deseja. E talvez, ao fazer isso, você perceba que não era a nova vida que estava longe. Era o antigo que ainda insistia em permanecer. A neurociência da decisão que muda tudo. Existem decisões que são meramente racionais, que passam pela mente como ideias interessantes, mas que não descem ao corpo. E existem decisões que são como raios, atravessam, impactam e mudam algo irreversivelmente dentro de nós. Não porque o mundo lá fora muda de imediato, mas porque algo na nossa estrutura interna se reposiciona. Norman Doidge fala sobre isso ao explicar como o cérebro se reorganiza diante de decisões emocionais coerentes. Quando uma escolha é feita com totalidade, corpo, emoção, intenção, o cérebro literalmente cria novas conexões, como se aquela decisão, naquele instante, gerasse um novo mapa interno, um novo eu possível. É quando deixamos de apenas pensar sobre mudar e começamos a viver como quem já mudou. A decisão, então, deixa de ser pensamento e se torna vibração. E o campo quântico, que responde à coerência, começa a reorganizar realidades em torno dessa nova assinatura. Mas essa decisão precisa ser sentida, precisa ser ritualizada, precisa ser registrada no corpo como algo verdadeiro. Uma forma poderosa de fazer isso é associar essa nova escolha a um gesto físico específico, algo simples, mas que o seu corpo reconheça como âncora da decisão. Pode ser um toque no peito, um alongamento, um movimento de mãos, e repetir esse gesto diariamente, com presença emocional, como quem reafirma: eu escolho essa nova frequência, eu sustento essa nova versão, por 21 dias. Não como mágica, mas como treino de neuroidentidade, porque não é o tempo que faz a mudança acontecer. É a intensidade com que a decisão é vivida. E quando você decide com o corpo inteiro, o cérebro entende, o campo responde. E a vida começa a espelhar aquilo que você decidiu ser. O que a natureza ensina sobre transformação imediata. Na natureza, a transformação verdadeira não acontece com esforço. Ela acontece com rendição. A lagarta não decide virar borboleta aos poucos. Ela entra no casulo e se dissolve. Literalmente, vira uma substância líquida, amorfa, irreconhecível. E é desse lugar de total entrega que a nova forma emerge, com asas, com cor, com leveza
E se a mudança que você busca não for uma evolução linear, mas uma dissolução simbólica? E se, ao invés de tentar melhorar o que você já é, fosse necessário se permitir dissolver aquilo que você já não é mais? Esse é o convite que a natureza faz. Nem sempre é confortável, nem sempre é bonito, mas é profundo, verdadeiro, transformador. E por isso, nesse ponto do caminho, talvez o maior ato de coragem não seja tentar, mas parar de tentar, entrar no seu casulo interior, silenciar o ruído das metas, desfazer-se das velhas formas, respirar no vazio fértil da pausa. Uma forma prática de acessar isso é por meio de uma meditação de dissolução vibracional. Sentar-se em silêncio, com o corpo receptivo e imaginar-se como névoa, como água, como algo que deixa de resistir à forma antiga e começa a permitir que o novo emerja, não da mente, mas do espaço interno que se abre quando o controle cede lugar à entrega. Porque há uma parte de você que já sabe voar, mas ela só aparece quando você para de tentar ser quem você sempre foi. História real. Como ele mudou de vida em 24 horas ao entender uma única coisa. Ele se chamava Rafael, um homem comum, trabalhador, sensível. Carregava anos de tentativas, frustradas de mudar de vida. Cursos, leituras, promessas. Mas tudo parecia voltar ao mesmo ponto. Como se houvesse uma barreira invisível entre ele e a vida que desejava. Até que, numa manhã comum, sem nenhum evento especial, ele simplesmente parou. Parou de correr. Parou de pedir. Parou de tentar controlar o tempo e as circunstâncias. Naquele silêncio, algo sussurrou dentro dele. Não é o mundo que precisa mudar, é o que você está emitindo. Essa frase o atravessou como um raio. Não era um pensamento novo, mas pela primeira vez, ele não apenas entendeu, ele sentiu, no corpo, na alma, na respiração. Sentiu que carregava dentro de si a frequência da espera, da resistência, da dúvida, e decidiu, ali mesmo, mudar isso. Ele se levantou, olhou para si no espelho e disse: "Hoje eu sou o Rafael que já vive a vida que eu sempre busquei." Não havia nada de mágico naquilo, mas havia coerência. Ele sorriu diferente, comeu diferente, caminhou como quem já é, não como quem ainda precisa ser. A vida não virou um conto de fadas naquele dia, mas, curiosamente, naquele mesmo dia, uma ligação inesperada chegou. Uma oportunidade antiga voltou. Um ciclo se abriu, porque ele tinha mudado algo fundamental, a frequência que emitia. Rafael entendeu que o verdadeiro clique não era externo, era interno, era vibracional, e que a realidade, como um espelho quântico, só poderia refletir o que ele se permitia ser. Foi nesse instante que a mudança aconteceu, não em dias, não em anos, em um só dia, porque tudo o que precisava mudar era ele. Há uma verdade simples, mas poderosa, que atravessa todos os caminhos de transformação. Sua vida pode sim mudar em um só dia, desde que esse dia seja aquele em que você para de esperar algo lá fora e começa a responder de dentro. Norman Doidge nos lembra que o cérebro se transforma não apenas com repetição, mas com impacto emocional verdadeiro. Não basta desejar, é preciso sentir, de tal forma que a emoção imprima uma nova rota neural. E essa emoção não precisa ser grandiosa, precisa ser genuína. Neville Goddard, com sua sabedoria vibracional, afirma: "Você não atrai o que quer, você atrai o que você é." Isso muda tudo, porque então, a mudança que você busca fora é, na verdade, o reflexo de uma mudança que precisa começar por dentro. E esse por dentro não é uma metáfora, é literal. É no corpo, é na sensação. É na decisão silenciosa que você toma com a alma inteira. A mudança não começa com uma meta. Começa com uma memória do que você já é. E com um gesto, aquele que você faz quando pela primeira vez, ao invés de reagir como sempre, você escolhe vibrar diferente. Escolhe agradecer antes de receber. Escolhe se portar como quem já é,
mesmo sem provas externas. É isso que reorganiza o campo. É isso que toca o invisível. O invisível. Sua vida não precisa de mais tempo. Precisa de mais verdade. A verdade da sua presença, da sua frequência, da sua entrega. A vida pode mudar em um só dia. Não quando tudo ao redor muda, mas quando finalmente você atravessa a porta que sempre esteve aberta, e essa porta só se atravessa por dentro.